Mais um dia de consultoria. Será que vai ser sua história hoje que eu vou contar aqui? Na verdade, escolhi uma pessoa, mas tem mais aqui na fila, né? Não sei como é que vai desenvolver essa live, mas assunto pra mulherada, pra quem é marido também, né? Porque vai compreender mais a mulher. Tem umas coisas bacanas pra gente falar aqui sobre estrogênio. Assim, coisas que geralmente as pessoas não falam, né? Porque associam estrogênio muito a hormônio sexual feminino. Se você botar estrogênio no Google, vai aparecer mais ou menos isso, né? Até parece que homem não tem. Todo mundo tem estrogênio, gente. Ele é muito importante pra gente. E as outras duas é mais focada, assim, que eu dei uma olhadinha aqui, em inflamação crônica de baixo grau. É o assunto aqui do momento, né? Então vamos lá. Ó, a primeira história aqui é a história da Patrícia. Ela deixou citar o nome dela. Patrícia Araújo. E ela fala assim, ó. Tenho 55 anos. Estou na menopausa desde os 44. Então, para começar aqui o nosso assunto, 44 anos é precoce ainda ter a menopausa. Mas esse não é o problema. Ela acha. Me sinto constipada o tempo inteiro. Quando eu faço cocô, parece que nunca sai tudo que precisava. Então, assim, ela vai lá, faz umas bolinhas, né? E ainda fica com aquela sensação de não esvaziamento intestinal. Minha pior fome é noturna. Guarda essas informações. Fome noturna. E tenho acordado durante a noite. E demora a conseguir a voltar a dormir. Não sou otimista, pelo contrário. Tenho tomado 4 litros de água por dia. E seguindo as dicas da Nutri, buscando melhorar a minha saúde, ser mais positiva em relação às coisas da vida. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui seguindo e aprendendo todo dia com a Nutri. A Patrícia, ela acha que o problema dela não é o estrogênio, mas eu vou falar pra vocês que sim, é o estrogênio. E você, pra ter a constipação independente do estrogênio, você não precisa estar na menopausa, você precisa estar também numa predominância estrogênio. Não vou falar sobre predominância hoje, porque não é o assunto, tá? Mas a predominância estrogênica é mais ou menos o seguinte: o receptor é ocupado por alguma toxina parecida com o estrogênio, fica ocupando e não deixa o estrogênio fazer o trabalho dele. É como se você tivesse uma chave que encaixasse perfeitamente na fechadura, mas ele não rodasse e não abrisse sua porta. Então, as toxinas, mais ou menos, na predominância estrogênica funcionam assim. Então, o estrogênio não está funcionando, mesmo você não estando na menopausa, tá? Então, vamos lá. A gente produz estrogênio nos ovários, na placenta, quando a gente tá, né, grávida, e também nas suprarrenais, as glândulazinhas pequenas que a gente tem nos rins. Então, quando a gente tá na menopausa, a queda é brusca na produção de estrogênio no útero, tá? Lá nos ovários. Mas é o seguinte, gente, a gente não para de produzir estrogênio, porque se a gente parar, a gente morre. Praticamente, tá? Tem funções no nosso corpo que é dependente de estrogênio. Por exemplo, coração é dependente de estrogênio. As funções cerebrais são dependentes de estrogênio, ok? Então, assim, ela tem função neuroprotetora. Ela protege a gente do estresse oxidativo, que é o quê? Envelhecimento. Então, assim, se a gente tem queda de estrogênio, você vai ver ali, né, a mulher que não se cuida, a mulher que não tem a possibilidade de fazer uma reposição hormonal, ou então não se cuida ali com a nutrição, ela tem uma queda brusca da firmeza da pele. Então, assim, isso tudo é estrogênio, tá? Regulação de glicemia. Então, assim, pacientes que chegam com a menopausa já instalada ali há anos, com quadros, assim, de hipoglicemia. É o estrogênio. Ele faz também com que a gente tenha a plasticidade neuronal, né, que é o poder de você aprender. Ele faz com que a gente produza mais neurônios, né, ele aumenta também a concentração de serotonina. E vamos voltar aqui. Ela se sente constipada, depois eu falo sobre isso. Ela não é otimista. Então, assim, ela não tem ali uma concentração de serotonina que faça ela ficar feliz com aquele processo, e também da dopamina, que, ó, cai juntinho ali por conta de todo o processo de metabolismo desse cérebro. E o estrogênio também tem função, não é direta, tá? Mas ele tem uma função na motilidade intestinal. Então, uma pessoa que tem predominância estrogênica ou se está na menopausa tem dificuldade de fazer
cocô. E não é só isso. Eu quero que vocês entendam, quando eu começo a falar assim, é assim que trabalha a minha cabeça durante a consulta. Quando eu tô numa consulta nutricional, eu pego os sintomas do paciente, pego a bioquímica, aquele hormônio, que aquela situação vai estar fazendo, e começo a conectar o paciente. Então eu perguntaria assim para a Patrícia. Patrícia, você tem problemas quando você faz sexo, né? Você é ressecada? Você tem problemas para fazer sexo, sente dor? Porque se a Patrícia é ressecada, não adianta ela tomar 4 litros de água e mesmo assim não faça cocô. Se ela tem ressecamento vaginal, a mucosa do intestino tá igualzinha. Então, quem faz essa parte de lubrificação das mucosas, e geralmente é boca, fica com a boca seca, o nariz bem ressecado, aí fica entupido. E aí, quando come, fica estufada porque a digestão não tá bacana. Ela acha que o problema não é a menopausa, mas todo o problema dela é a menopausa. Todo o problema que ela tem aqui, que ela fala pra mim, é relacionado ao estrogênio baixo. Por quê? Ele é responsável ali por estar fazendo essa mucosa do intestino trabalhar, deixar aquilo ali tudo escorregadio, com a motilidade, para ela fazer o cocô que ela precisa. Se a gente amarrar tudo aqui, a Patrícia provavelmente, né, deve estar com problemas assim de autoestima, porque se ela tá ressecada, se ela tá se sentindo enfesada, né, que essa coisa de estar com fezes dentro faz com que você fique mais intoxicada ainda, né? A gente tem esse termo enfesada porque é isso. Além de todos os problemas relacionados à queda do estrogênio, por exemplo, eu falo assim, gente, tem que fazer cocô todos os dias. Por que eu falo isso? Quando o cocô ele fica ali parado, a gente absorve, porque é a função do intestino absorver. Então ele vai absorver as toxinas, ele vai absorver coisa que o corpo tá jogando fora, ele vai reabsorver aquilo, vai cair na corrente sanguínea, que cai direto na corrente sanguínea, vai ativar o sistema imunológico. Isso que eu tô te falando, você capta, porque isso está relacionado também à inflamação crônica de baixo grau, porque isso, o cocô parado do intestino, carreta a mesma coisa, tá? Cai ali aquela substância, então vem o sistema imunológico pra afetar aquilo ali e não deixar aquilo continuar no seu corpo, e está sendo manifestado o tempo todo esse conjunto de coisas acontecendo no seu corpo. O que a Patrícia vai fazer? Obviamente, ela vai ter que ter uma dieta linda. Tá? A Patrícia tem que comer fibras, não suplementar fibras, porque ela já está ressecada, entenda. Por mais que ela tome ali 4 litros de água, ela não precisa se encher de suplementação de fibras, tá? Alface, são as folhas, fruta com laranjinha com bagaço, né? Mamão. Ela vai ter que evitar a carne vermelha. Vai comer 1, 2 vezes na semana, no máximo, a carne vermelha, porque ela ajuda bastante a constipar. E ela vai olhar para essa falta de estrogênio. Se ela tem indicação, eu sou super a favor da reposição hormonal. Vai resolver todos os problemas da vida dela junto com a alimentação, porque não adianta botar o hormônio sem ter a alimentação ali. Segunda coisa que ela falou assim, eu não quero, Nutri, eu vou tentar na Naturebice primeiro, antes de ir pro gel. Pra você ver, eu sou toda natureba, eu já falo pra você ir pro gel, eu já te passaria pro endócrino aqui, por conta dos seus sintomas, eu não quero que você sofra. Mas se você quiser tentar, pode ser que dê super certo a gente suplementar isoflavonas. Pode fazer os dois juntos. Tem o Glicinimax, que eu adoro passar ele, junto com o gelzinho. Vai ser, assim, tipo um casamento perfeito. Não podemos esquecer de quê? Que há uma inflamação a nível intestinal, então a primeira coisa que eu suplementaria para ela é ômega 3, com um nível alto de EPA-DHA. Também pensando no bem-estar mental, físico dela e nesse intestino que não funciona, a gente botaria ali um magnésio glicina ou bisglicinato de magnésio, ok? Uns 400 miligramas por dia, que vai ajudar nesse sono que ela tá perdendo aí à noite também. Esse sono que ela perde aqui, gente, além do estrogênio e do intestino que tá super constipado, porque assim, a gente produz melatonina no intestino. Agora, olha só, a gente produz melatonina no intestino. Se esse intestino tá constipado, ele não tá conseguindo trabalhar. A gente faz melatonina ali, serotonina que faz a melatonina. A melatonina é dependente de serotonina. Eu tô falando aqui pra vocês que a estrogênio é dependente disso aqui. Ela é dependente de estrogênio. Vocês viram como é que tá tudo amarradinho? Então é isso, quem tem um problema da Patrícia, são essas as minhas recomendações. Se existir
ali o ressecamento vaginal e tal, usar o óleo de coco durante o sexo. Não use qualquer lubrificante, porque não é legal para as mulheres, assim, tá? Óleo de coco na pepeca. Mas tem que buscar fazer com que essa umidade volte naturalmente, porque se tá na pepeca assim, tá o intestino, tá o nariz, tá a vida, tá? Tudo seco. Então vamos passar aqui pra próxima. Eu vou falar da Letícia. Ela botou aqui, ó. Resumindo um pouco a minha história. Sou profissional da saúde e sempre me vi deslocada quando o assunto é tratamento convencional, utilizando medicamentos. Sempre me identifiquei muito com a medicina integrativa e venho buscando isso desde então. A mudança dos meus hábitos e confesso que não está sendo fácil. Sempre procrastinei muito e me sinto cansada logo ao acordar e sem energia na maior parte do tempo. Minha alimentação tem melhorado, mas por vezes me sinto empanzinada, com dores no estômago, afta frequente e fico dias sem fazer cocô. E quando faço, é mole demais ou em bolinhas, como cocô de cabrito. Em relação aos meus exames laboratoriais, estão dentro da referência. Gente, eu vou botar aqui algumas coisas que eu quero saber. Porque mesmo dentro da referência, eu quero saber quanto que tá. Porque eu sei identificar, pelo olhar da medicina do estilo de vida, se aquilo está dentro do seu padrão ou não. Porque valor de referência é o seguinte, é o valor... ele é de geral. Então, assim, nossa mãe fala que a gente não é todo mundo. Então, assim, eu, por exemplo, o TSH, que é o hormônio ali da tireoide, que faz a tireoide funcionar, secretar e produzir os hormônios dela, o TSH, o valor de referência é lá quase 5. Tem laboratórios, inclusive, que botam 5 lá. Se eu, Michele, chego a 2,5 de TSH, eu estou depressiva, me arrastando, querendo morrer literalmente, que já aconteceu isso comigo. Eu tenho um quadro de hipotiroidismo subclínico, não desenvolveu para hipotiroidismo, mas eu tenho que suplementar ali o meu hormônio, porque o meu TSH, que sempre os médicos falaram que era, ai, tá tudo bem, 2,5, 3, não sei o que, né? Toma um antidepressivo, que era isso, né? Hoje eu descobri, né, um tempo atrás já, né, obviamente, que era o meu TSH que me deixava deprimida. Não precisava de antidepressivo. Então, assim, valor de referência pra mim não diz nada. Então, quando você colocar aqui seus exames, eu vou te botar alguma coisinha pra você preencher aqui pra mim, pra eu saber, né? Exame de tireoide, né? Algumas coisinhas aqui, que eu gosto de saber. Aí ela botou, ó. Meus exames laboratoriais estão dentro da referência, contudo não me sinto bem. Óbvio, porque não tá tudo bem. E é isso que a gente vai analisar. Já aderi na minha rotina os shots matinais, raspar a língua todos os dias, ótimo. E algumas práticas pra melhorar o meu sono. E eu não tenho que reclamar do mesmo, né, do sono. Mas gostaria de ajuda para alinhar o que falta me sentir bem comigo mesma. Letícia seria uma ótima candidata a fazer o DDD 21, que é meu curso de desinflamar. Mas vamos lá. Primeiro, vamos separar em tópicos o que ela falou, né? Ela falou que ela tem um pouco de resistência quando o tratamento é convencional, utilizando medicamentos. Aqui, vocês já me viram falar que medicamento é muleta. Certo, gente? Então, acabei de falar do gel de estrogênio. É um medicamento, ele não é natural. Ele pode ser um hormônio bioidêntico, mas mesmo assim ele não é natural. E tem situações que a gente precisa realmente abrir as portas para o medicamento. Agora, não é isso que existe hoje a torto e direito. Que qualquer coisa que você sinta, o médico vai lá e passa. Acabei de falar pra vocês aqui que ninguém analisou profundamente o meu TSH e que quiseram me passar um antidepressivo. O meu problema era o hormônio da tireoide. Então me passaram T3 e T4 e eu melhorei. Sem precisar, assim, de um dia pro outro eu já estava outra pessoa. A gente sabe que existe ali o pessoal que passa as canetinhas lá de Ozempic, a torta direito, né? Porque é o meu maior público aqui das mulheres que chegam com sobrepeso, obesidade, depressão, constipação, são essas mulheres que tá chegando, infelizmente, desses médicos que passam o Ozempic a torto direito. Existem os médicos que passam os antidepressivos. Então, assim, é uma loucura. E vocês que... Ela é da área da saúde. E vocês que estão antenados aqui nas redes sociais, seguem pessoas como eu aqui, que fala sobre o medicamento ser muleta, realmente fica com medo de utilizar. Aqui, como eu não vi os exames dela, da Letícia, eu não sei se ela precisaria, talvez, aqui de algum medicamento. Porque pode ser que aqui com ela também tenha um hipotiroidismo subclínico. E a gente deveria analisar, vendo o TSH, vendo T3 e T4 total e livre, T3 reverso,
Então, isso tudo seria muito importante de eu ver no exame dela. E ela fala que não tá fácil a mudança de hábito dela, por quê? Eu tenho certeza que é esse o caminho aqui. Quando a gente está com inflamação crônica de baixo grau, o nosso poder de escolha, ele fica reduzido. Então, você que está inflamado, como a Letícia está super inflamada aqui, você perde a capacidade de fazer boas escolhas. Então, a gente fala isso pra vida. A Letícia provavelmente, ela sonha em fazer alguma coisa, mas ela tem dificuldade de dar o primeiro passo. Ou então, se ela der, ela fala assim, não, hoje eu faço. Se ela der esse primeiro passo, ela vai desistir. Porque vai vir na cabeça dela os macaquinhos falando ali, Letícia, você não é capaz. Letícia, por que você vai entrar nessa? Você já tá aqui com a sua vidinha, ganhando seu dinheirinho, tal, não sei o quê. Porque a Letícia decidiu ganhar dinheiro, decidiu prosperar. Ela viu ali uma oportunidade, mas a cabeça, os neurotransmissores da Letícia, junto com crenças, sabe, junto com outras coisas que acontecem, obviamente, tô falando aqui mais da minha área. Inclusive, vocês vão ver aí, eu tô num projeto lindo de prosperidade, mulheres prósperas, que a gente fala sobre tudo isso. A mulher que não consegue enriquecer, a mulher que não consegue prosperar. E vocês vão ver como está conectado esse lance de você estar inflamada. A gente tem um córtex pré-frontal aqui, é o cérebro novo do humano, e ele precisa estar limpo. Ela já tem uma coisa a favor aqui, que é o sono. A gente limpa o cérebro no sono. Existe um líquido na nossa coluna chamado líquido céfalo-raquidiano. E aí esse líquido lava o cérebro à noite. Ele espera esse sono REM chegar e lava. É como se você fosse numa boate. Já foram em boate aqui? Bota aqui pra mim. Você chega, ela tá tudo limpinho, né? Final da noite, tu olha pra aquele chão, tá uma nojeira. É assim que fica o seu cérebro final da noite, tá? De dia tá limpinho, de noite tá chão de boate. Você não vai dormir sujo, né? Cheio de lama, você dorme sujo, então o seu cérebro também não tem que fazer. Então você tem que fazer uma limpeza do cérebro, tem que fazer uma rotina de sono. Ela já tem isso a favor dela, mas assim, todo o resto que ela tá falando aqui, constipação, que, na verdade ela não tem constipação, ela tem síndrome do intestino irritável, porque ela falou pra gente aqui, ela fica constipada. Quando ela faz cocô, ou é muito mole, ou é bolinha de cabrito. Então ela tem a síndrome do intestino irritável. A Letícia, ela tem tudo, metabolicamente falando, pra dar errado. Tá entendendo, gente? Ela vai ter que começar por alguma parte. Ela já falou que já começou aqui, tá fazendo um shot matinal, tá raspando a língua, faz algumas práticas pra melhorar o sono. Agora, a gente precisa de mais. Como é que a gente começa a tratar a Letícia aqui? Letícia, você vai deixar de comer tudo que você come que não seja da natureza. Quer fazer uma dieta para desinflamar? A primeira coisa é eliminar aquelas embalagens. Tudo que vem em embalagem, você elimina. A não ser que seja tipo uma embalagem de chia, semente de chia, né, gente? Eu tô, né, não é pra vocês levarem sim ao pé da letra. Mas pão, tudo que tiver glúten a gente vai eliminar. Tudo que tiver lactose a gente vai eliminar. Tudo que passou por algum tipo de processo. E aí a gente vai colocar nesse prato da Letícia, a gente vai botar tubérculos. Ao invés do pão, a gente vai botar uma batata. A gente vai botar um inhame. A gente vai botar uns ovinhos ali na parte da manhã dela. Ovos com batata doce. Ovos com um tubérculozinho. Aipim com um pouquinho ali de azeite e sal. Uma delícia. Seria um café da manhã perfeito pra ela. Junto ali com uma frutinha. Almoço e jantar. Se vai olhar pro teu prato, a metade dele tem que ser ali vegetais. E aí uma partezinha ali proteína, uma partezinha pequena, umas leguminosas, uns cereais. Na parte da tarde, a gente precisa fazer um lanchinho. Olha, gente, lanche da tarde não é pra encher a pança. Lanche da tarde é uma pequena refeição. Então a gente pode colocar aquela aveia adormecida, né, com umas frutinhas, um chá de capim-limão. E, olha aqui, ela fala também uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui. A minha alimentação tem melhorado, mas por vezes me sinto empanzinada, com dores no estômago, aftas frequentes. Então, primeiro olhar, ela tem um problema digestivo. Provavelmente a Letícia come correndo, ela não mastiga e ela come um monte de coisa que ela não deveria comer. Embutidos, né? Muito glúten, deve beber refrigerante, deve beber álcool, eu não sei. Então ela vai eliminar já isso. Ela vai ter que passar a comer sem olhar telas, porque a gente tem uma digestão chamada digestão cefálica, que é a digestão que ativa quando você sente cheiro da comida. Que ativa quando você sente... Você olha pra comida e fala... esse momento é a digestão cefálica. E quando a gente tá no celular, tá assim, ó.
a gente não tá nem vendo o que está comendo, está engolindo, metade da colher vai embora, sabe? Isso ajuda a constipar mais e a inflamar mais o intestino. E aí, pra ela, o que eu faria aqui? Antes das refeições, ou eu falaria pra ela mastigar funcho, mastiga mesmo, mastiga, pode cuspir aquela fibrinha que fica, né, ao engolir. Ou ela tomar um shot de limão antes das refeições, ou ela botar ali um chá de funcho ou erva doce antes das refeições, entre o almoço e o café da manhã, pode ser entre o lanche e o jantar. Das principais refeições, ela vai precisar se preocupar com isso. E se fosse a minha paciente, talvez, eu ia ver a possibilidade de a gente estar fazendo ali umas enzimas digestivas. Não seria a primeira coisa que eu passaria para ela, não. E olhando para o outro lado, a parte mais holística, mais integrativa, essas aftas, esse empanzinado, a Letícia provavelmente tem alguma coisa na vida dela que ela precisa resolver. Ela precisa resolver rápido, talvez ligada a trabalho, talvez ligada a relacionamento, mas é uma coisa que ela fica empurrando com a barriga pra não resolver. Então aquilo fica... Sabe quando você pensa numa coisa todo dia e fala assim, pô, poderia estar fazendo isso? Poderia... Ai, por que eu não falei isso pra aquela pessoa? Não sei o quê. A Letícia está num momento assim, de ansiedade, ela precisa resolver alguma coisa, ela precisa tomar uma decisão na vida dela, e ela tá se sentindo acuada, porque ela tá com a neurointoxicação, né? Ela não consegue tomar boas decisões, ela não consegue pensar numa boa saída daquilo ali, e isso vira um ciclo, porque ela começa a digerir essa situação. Eu falei, cara, eu não consigo resolver isso. Cara, eu começo esse negócio e não termino. Ai, esse relacionamento não tá me fazendo bem. Esse relacionamento é abusivo, mas eu não consigo sair dele. Tudo isso está conectado à inflamação crônica de baixo grau. Gostaram, amores? Só pra amarrar aqui, Letícia, não faria nada demais, assim, eu começaria pelo básico. Ela falou que tá sendo difícil pra ela. Então, se eu botar muita coisa pra ela fazer aqui, ela não vai fazer. Elimina as coisas industriais, né? Industrializadas. Passa aqui a colocar mais coisas da natureza, mais fruta, mais verdura. Metade do prato de vegetais. Um pouquinho de proteína. Evitar proteína vermelha também todos os dias, né? Carne vermelha. Ela pode suplementar aqui um ômega 3, sim. Ela pode suplementar, talvez... Eu não botaria um magnésio forte, porque ela tem a síndrome do intestino irritável. Pode ser que fique muito com diarreia o magnésio. Então, assim, faria aqui um magnésio... treonato, que é um magnésio que tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e atuar a nível cerebral. Então isso ia ajudar a clarear mais a mente dela, sabe? Uma taurina, talvez suplementar ali em doses baixas também para não deixar ela ansiosa. Mas o básico, ela tem que fazer o básico. Letícia não tá fazendo o básico. Ela tá tentando já, porque ela tá raspando a língua, fazendo shot e tal, mas ela tem que comer direitinho, praticar atividade física pra se sentir melhor, tá? Atividade física também pra tomada de decisão é muito bom. Então, assim, se tá puto da vida, precisa tomar decisão, ao invés de você comer e se encher de coisa ali, e cair na comida e beber e fumar, vai correr, corre. Vai praticar lá o crossfit, pega peso, vai praticar um boxe, dá porrada naquele saco ali, porque tudo isso você vai conseguir extravasar o que tá preso dentro da Letícia ali, tem que extravasar. Porque ela não consegue resolver, senão ela vai enlouquecer e isso vai intoxicar mais ela. Então é isso, amores. Deixa eu ler aqui o negocinho que ela falou. Eu achei que seria super difícil cortar glúten, mas não tô sentindo a menor falta e tô amando essa alimentação de novos sabores. A gente tá lá no DDD 21, né? A gente tem a mente condicionada a achar que só pão, só tapioca, só aquilo. Lá no DDD 21 eu mostro pra eles que não é assim. Dá pra gente comer um monte de coisa, tá? Banana pode substituir pão? Pode. Qual o melhor magnésio para constipação? Então, geralmente eu faço uns blends, sabe, de magnésio. Mas o melhor de todos é o glicina, o bisglicinato mesmo. Gente, tem que extravasar. O que vocês não conseguem resolver, vocês têm que extravasar. Se deixar dentro de você... E, por exemplo, ó, eu era uma pessoa que não sabia falar. Eu era uma pessoa que, quando eu abria a boca, eu machucava as pessoas. E aí eu vi que eu tinha esse comportamento, né? Antes do autoconhecimento, antes de tudo que eu passei, toda a caminhada que eu fiz de autoconhecimento. Antes eu falava assim, papum, sabe? A Michelle era horrorosa. Uma vez uma pessoa falou assim pra mim, olha, do jeito que você consegue ser boa em ser boa, você consegue ser boa em ser ruim. Porque quando você tem que falar, você fala umas coisas nada a ver. Você tá de parabéns, né? E depois que eu observei que eu realmente fazia isso, eu comecei a me calar. E nessa que eu comecei a me calar, eu comecei de síndrome do pânico, um monte de coisa, né? Eu já tive um relacionamento abusivo. E aí, no relacionamento abusivo, eu não conseguia falar, entendeu?
A gente não consegue falar, a gente acha que aquilo ali é normal. Então, assim, isso tudo me fez ter problemas digestivos bizarros. Eu já tinha, quando era pequenininha, já era constipada. Então, depois que eu passei por isso, nessa fase da minha vida, eu era constipada. Eu era mais irritada, por isso que eu era esse papum, né? Eu tinha umas crenças também, tinha dores que eu carregava na minha alma, que eu precisei curar. Tinha um monte de coisa acontecendo, mas eu era muito inflamada. Eu era a inflamação em pessoa. E aí, depois eu entrei num casulo, porque o autoconhecimento me enfiou dentro do casulo, aí eu parei de falar. E hoje em dia, eu tenho o tato de conseguir transparecer ou falar realmente a verdade. Vem cá. Que eu não guardo rancor mais. Eu não levo coisa pra casa, desaforo, né? Eu chego pra você e falo assim, tá, mas por que você falou isso pra mim? Não, você tá falando entre linhas, você tá jogando em direto. Não, eu sei que é pra mim. Vamos resolver esse problema? Vamos resolver? Ou, dependendo da situação, vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Porque ai, gente, time is money, sabe? Ai, tempo é dinheiro. Então, assim, eu prefiro... Ai, gente, que preguiça. E não resolver. Mas aquilo não entra no meu sistema digestivo, não. Aquilo não entra na minha corrente sanguínea, não. Também tem a questão que as pessoas precisam entender que quando não estamos bem, acabamos liberando toxinas para o nosso shape. E não só isso, né? Tudo que a gente pensa, tudo que eu tô falando aqui, tá saindo de um processo aqui do cérebro, umas sinapses, umas eletricidades. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu sinto gera metabólitos. Então, assim, toda reação química que acontece no nosso corpo gera um lixo. Toda vez que você faz uma refeição, você gera um lixo ali. Nem que seja a casca da sua fruta. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, o que o Júnior tá falando aqui é isso. Já tá a todo momento sendo intoxicado. Tem as informações, né? Hoje eu abri meu feed aqui pra falar com vocês. Eu me atrasei 3 minutos porque uma sequência de pessoas que eu seguia postando umas desgraça aqui. Porque desgraça 8 horas da manhã, tô em jejum. Dei um follow em geral, porque eu não quero ver. Se eu quisesse ver coisa triste, desgraça, eu ia ver lá no G1. Então, quando você olha e você tem a sensação daquele negócio ali, já gera uma cascata de toxinas dentro do seu corpo que vai te inflamar. Se chamam infotoxinas. Quando você tem um relacionamento abusivo, quando você tem aquela amiga falsa que fica bi no seu ouvido, né, que você sabe que ela é falsa e você não consegue se livrar dela, esse sentimento de, ai meu Deus, que merda que eu passar por isso, isso também te intoxica. Isso também te deixa doente. Então isso tudo prejudica a sua digestão. A Patrícia falou, isso, estou nesse casulo por causa do autoconhecimento há 4 anos. Patrícia, então não fica com medo de sair dele não, porque vai sair uma borboletona aí, hein? Ai, gente, eu saí uma borboleta desse casulo. Pra vocês verem, eu sou leonina. Já é uma coisa assim que do signo, um signo de brilho, um signo que gosta de aparecer. Eu pego foto de 2 anos atrás, assim, foto de eu... Nossa, eu parecia uma moradora de rua. Eu tendo roupa bonita pra vestir, eu tendo dinheiro pra comprar as roupas e eu não querendo que ninguém me olhasse, sabe? Então eu vejo beleza naquilo ali. Não tô me criticando, não. Eu vejo muita beleza na Michelle de 2 anos e meio atrás, né? Eu tenho um vídeo aqui, se vocês rolarem, eu cortando meu cabelo. Então, assim, eu fiz transição capilar, eu fiz um monte de coisa que eu me libertei realmente de muito padrão, muita coisa que eu vivia, que me aprisionava. Mas eu precisei realmente estar dentro de um casulo. E foi um momento muito bonito da minha vida. Agora, se você olha a foto, você fala assim, caraca, que lugar que eu cheguei, né? Eu que sou toda vaidosa, eu tava andando assim de chinelo, coisas que eu não faço normalmente, entendeu? E não é só a questão de estar de chinelo, pô, tá com um negócio ali nada a ver, umas peças de roupa, sabe? E aí foi um processo muito bacana porque eu comecei a respeitar mais as pessoas que convivem comigo, respeitar mais as decisões do meu marido, respeitar mais a visão dos meus filhos, a visão dos meus pais. Eu me coloquei em posição de ser filha, sabe? Parei de dar pitaco na vida dos meus pais do jeito que eu dava. Então, assim, isso que eu tô falando pra vocês, vocês estão gostando? Vocês vão ver que, acho que segunda-feira eu vou fazer live com as meninas. Esse projeto novo das Mulheres Prósperas, mesmo você sendo homem, eu quero que vocês estejam lá pra vocês escutarem o que a gente tem pra falar. Depois disso tudo, a minha vida financeira mudou. Porque antes eu era aquela pessoa que não conseguia guardar um dinheiro. Eu guardava o dinheiro. Se eu guardasse 10 mil reais, eu guardava mesmo, eu ficava sem sair. Sabe? Porque ficar sem sair, ficar aprendendo também isso é escassez. Vocês vão ver
nesse evento que vai ter. Então eu ficava nessa escassez, não gastava com roupa nova, não gastava comigo, não gastava nada. Mas eu tinha uma mente tão escassa também, que aí aconteceu do vizinho esqueceu o freio de mão puxado, o carro desceu e bateu no meu carro. Então o dinheiro que eu tinha guardado, eu tive que gastar no carro. Então, assim, a gente atrai situações, né, pra gente viver naquele lugar. Então, depois do processo desse casulo que eu passei, do autoconhecimento e tal, essas coisas, eu não fui mais atraindo essas coisas, essa situação. Então, foi uma coisa tão fluida, gente. Então, se vocês me veem feliz aqui, não é falsidade, é fluidez da vida. Eu atendo os meus pacientes, eu lanço os meus cursos, eu dou atenção pra todo mundo. Todo mundo fala assim, nossa, você é a única pessoa que eu sigo que me responde. Eu respondo todo mundo que eu puder. Porque é uma fluidez, sabe? É uma coisa leve que vai acontecendo. E por conta dessa fluidez, o dinheiro vem. Por conta dessa desinflamação que eu vivo, né? Vocês me veem e falam assim, gente, sexta-feira eu tô trocando cerveja por um chá. E tá tudo bem, não faço isso forçada, vai fluindo. E quando eu tenho que beber, eu falo assim, bebendo minha cerveja, bebendo meu prosecco, eu mostro pra vocês. Isso tudo é tão próspero, é tão abundante, que é tão leve, que o dinheiro vem por conta disso. Eu falei, caramba, legal, Michelle, eu quero fazer uma consulta com ela. Legal, eu vou fazer a consulta e vou comprar o curso, que eu adoro a Michelle. E as pessoas vão chegando por conta desse casulo que eu passei. Entende? É muito importante. Então, respeitem o casulo de vocês, tá? Constelação familiar, vai ter uma pessoa que faz constelação familiar. Não sei se vocês viram a Anitta falando sobre uma xamã. A Max é minha amiga, ela é minha paciente. E ela é xamã que cuida de mim, que me botou nesse casulo. Ela é consteladora, mas ela trabalha com uma ferramenta chamada mapa gestacional. É babadeira. Depois vocês sigam lá a Max Tovar. Gente, espero ter ajudado vocês. Ok, amores? Bom final de semana. Olha só, não exagerem não, que eu vou bater em vocês, hein? Eu sou agressiva. Sou muito agressiva, tá? Espero ter ajudado vocês. Beijo. Fiquem com Deus.